Aleluias, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a santa paz e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Levante, fique de pé, por favor. Em nome de Jesus, estende as suas mãos aqui à frente. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas. Amém? Soberano e eterno Pai, Deus de poder e Deus de glória, que o Senhor venha, Pai, derramar sobre a vida da tua igreja a tua unção poderosa, renovadora, restauradora, Pai, em cada área da vida, seja ela espiritual, física, emocional, que o Senhor venha repreender assim, ó Pai, como está escrito, os devoradores que tentam contra a vida da tua igreja. Pai, abençoa cada dízimo, cada oferta que entraram no teu altar, abençoa as primícias, Pai, que foram trazidas e colocadas no teu altar. Que o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante. Abre, Pai, a janela do céu e derrama bênçãos e bênçãos sem medida. Que o Senhor possa abrir portas, Pai, para aquele que está desempregado, aquele que está passando por lutas e dificuldade. O Senhor venha suprir todas as necessidades da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, e que a oferta, os dízimos que entrar no teu altar, seja para uso e manutenção da tua obra, Pai, para crescimento do teu reino, em nome de Jesus, amém, amém, aleluias, glória a Deus. Amados, já de pé, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 48. Davi se encontra com o gigante e mata-o. Aleluias, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48 e 49, que nós vamos ler. Aleluias, glória a Deus. Soberano e eterno Pai, Deus de poder e Deus de glória, nos encontramos aqui neste momento. Venha falar conosco, Espírito Santo. Venha falar em cada coração aqui nesta manhã. Que a tua palavra venha trazer crescimento para o teu reino. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa, Pai, as nossas fraquezas, mas nos abençoa. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui neste lugar, nesta manhã. Faça a tua obra, Pai. Usa-me como canal de bênção. E que neste momento eu me diminua e que o Senhor cresça. Que o teu poder venha se aperfeiçoar em cada vida aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amados? Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Amém? Vamos ler só esse versículo. Essa é uma passagem, podemos assentar, conhecida de todos, né? Quem não conhece a grande batalha do rei Davi com o gigante Golias. Todos nós conhecemos, porque é uma história que nos traz fortalecimento, nos traz avivamento. Davi foi ter com seus irmãos ali naquele lugar onde eles se estavam juntos. A palavra de Deus nos diz assim que os filisteus estavam no monte da banda de Dalém e os israelitas, eles estavam no outro monte da banda de Daquém. E entre eles havia um vale. E ali naquele vale
que foi travado esta batalha entre Davi e Golias. Mas eu gostaria de falar algumas passagens que assim me chamou muita atenção e que Deus falou muito ao meu coração sobre algumas virtudes de Davi, né, que nós precisamos cultivar. Davi, ele era pequeno em estatura. E a palavra já diz, né? O filisteu era gigante. E Davi foi ali levar pães, bolo e sementes para os seus irmãos que estavam na batalha. Davi não estava naquela batalha, mas ele chegou ali e começou a ouvir aquele gigante insultar o exército do Deus vivo. E ele muito se indignou, porque Davi era um homem que adorava a Deus no profundo. Ele era um homem que ele foi conhecido por Deus atrás das malhadas. Ninguém dava nada por Davi. Ele era mirradinho, pequenininho, ruivo. A palavra diz que ele era um menino ruivo, de uma aparência, assim, alegre. Davi, ele era de uma aparência alegre, mas era muito pequenininho. E assim, ninguém dava nada por Davi. Até o seu próprio irmão, quando ele chegou, disse para ele: o que você está fazendo aqui? Com quem que você largou aquelas ovelhas, aquelas coitadas daquelas ovelhas? Você vai embora daqui, você não tem que fazer nada aqui. E assim, muitas das vezes, amado, acontece conosco também. Isso acontece conosco. As pessoas olham para a gente e vê aquela aparência assim, simples, singela, que um sorriso, e fala assim: aquilo ali não sabe nada, não conhece nada, não entende nada. O que está fazendo ali? Mas olha, Deus conhece você por detrás das malhadas. É no seu secreto que Deus te conhece. E Davi, ele tinha algumas qualidades que agradavam a Deus. Davi, ele era corajoso. Davi, ele era ousado. Davi, ele era obediente. E eram qualidades que agradavam a Deus. E Davi era, principal, adorador. Davi era adorador. Olha, Davi, ele escreveu 50% ou mais dos salmos. E os salmos da Bíblia são louvores, eles eram cantados. Hoje, que a gente lê ele como uma parte de leitura mesmo, e não se canta muito, alguns ainda cantam, mas quando nós lemos o salmo, nós não lemos ele cantando. A gente faz uma leitura como uma palavra comum. Mas o livro de Salmos, eles são hinos de adoração a Deus. E eles foram escritos, a maior parte deles, por Davi. Ali quando eles estavam no campo, com as ovelhas cuidando. E Davi, ele era obediente. O pai chamou e falou: toma, peço-te para os teus irmãos um efa deste grão tostado, pães, corre e leva ao arraial. Leva também queijo àqueles guardas lá. Leva para eles, sustenta aquele povo. E Deus conhecia o coração de Davi. O que não era conhecido pelo teu irmão. O que o irmão dele falou para ele? O teu coração é mau. Volta para casa. Eu sei da tua pretensão que você está fazendo aqui. Você quer ganhar fama. Mas não era essa a atitude de Davi. Davi, ele se levantou contra Golias na força do braço do Senhor. E não do dele. Davi foi corajoso. Porque ele já estava acostumado a enfrentar urso e leão. Foi isso que ele falou para o rei. Eu
estou acostumado a lutar com urso e leão para defender as ovelhas do meu pai. E Davi estava ali, ele não estava defendendo a sua causa própria, mas ele estava defendendo um exército que estava sendo envergonhado. E assim, Davi fala para aquele homem, né? Eu vou a ti, em nome do Deus Altíssimo. Você vem comigo com espada, com armadura, com lança, com escudo, mas eu tenho um escudo protetor, que é o Deus Altíssimo. É esse que nos guarda, é esse que nos vê, é esse que nos conhece, é esse que nos sonda. É esse que tem acreditado em você, no que você pode fazer. É esse que tem te levantado, que tem te sustentado quando você está lá na madrugada orando com seu joelho dobrado. Ele conhece, ele vê. Ninguém te vê no teu secreto, na adoração. Porque e Deus via Davi na adoração. Deus via Davi quando ele estava ali cuidando das ovelhas. Davi estava sendo preparado para ser um grande rei, porque ele tinha amor pelas ovelhas, ele tinha cuidado pelas ovelhas, e ele defendia as ovelhas do Senhor com a própria vida. Porque, olha, um menino mirradinho chegar diante de um homem de mais de 3 metros de altura, todo vestido com armaduras, com espada, com um elmo na cabeça, todo revestido. E um homem, a palavra diz, experimentado de guerra. E Davi era somente um pastor de ovelha, mas ele conhecia o Deus verdadeiro. E ele não tinha medo de enfrentar o urso e o leão para defender as ovelhas. E quando ele chegou ali, ele viu a afronta de Golias ao exército. Ele falou: mas vocês vão deixar esse incircunciso falar desse jeito? Não, nós não podemos deixar. E assim, Davi, ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude e ele foi diante do rei. Eu vou enfrentar esse gigante. E o Deus de Israel está comigo. E olha, quantas das vezes Deus coloca uma batalha na nossa frente, uma luta na nossa frente, e nós desistimos dela. E nós não vamos ali para lutar, para defender a casa do nosso Deus, a obra do nosso Deus, o nome de Jesus, que é aquele que tem todo o poder, é aquele que nos garante que está conosco. Não importa a batalha, não importa a luta, não importa o tamanho do gigante que está à sua frente, mas você tem um Deus que te conhece e que sabe, e que vai junto com você, aonde quer que você for, ele vai estar contigo. Saul até quis dar Davi a sua armadura, o seu elmo para colocar na cabeça, seu capacete, a sua espada, mas eram grandes demais e muito pesada para Davi, e ele não conseguiria andar e nem ter destreza para enfrentar o inimigo. Então, o que o Senhor quer falar para nós? Lute com aquilo que você conhece, com aquilo que você tem intimidade, com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. É com isso que Ele vai te fazer vitorioso. E hoje, qual é a arma que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, disponibilizado? É a palavra. Então, vá diante do gigante que está à sua frente com a palavra. Use a palavra, use o escudo protetor que é a nossa fé,
que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode derrotar o inimigo que está à sua frente, que Deus pode sanar esse problema que você está enfrentando, esse gigante que tem se levantado à sua frente. Olha, a palavra de Deus diz que Davi foi ao encontro do gigante, do filisteu, Golias, e com a sua funda, com apenas 5 pedrinhas que ele pegou à beira do rio, colocou dentro do seu alforje e chegou ali, porque Davi conhecia aquela arma. Ele sabia manejar bem aquela funda. E ele, quando ele vinha alguém atacar suas ovelhas, ele pegava uma pedra, colocava naquela funda e girava e lançava. Porque ele já tinha o costume, e assim ele fez. Mas, antes dele fazer isso, ele falou: eu vou a ti em nome do Deus Altíssimo. Ele reconheceu que ele não tinha força. Ele reconheceu que ele nada podia fazer se não fosse pelo nome do Senhor, pelo poder que estava no Senhor. E assim, eu creio que para derrubar aquele gigante, né, pastor? Aquela pedra não poderia ter sido enviada senão pela mão do Espírito Santo, que estava sobre Davi. Com a força, ela entrou num buraquinho minucioso que tinha na armadura. E o gigante veio ao chão. Ele não morreu daquela pedrada, mas a ousadia de Davi, a coragem de Davi, fez com que ele saltasse por cima do gigante e pegasse a própria espada do gigante e lhe cortasse a cabeça. E assim, o gigante foi derrotado, os filisteus começaram a temer. Antes eles eram afronta, e agora eles começaram a correr, a fugir da presença do exército de Israel, porque o homem grande que eles confiavam estava no chão. Ele tinha sido derrotado. E se você tiver fé, se você tiver coragem, e usar as armas que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, Deus tem chamado muitos aqui, mas eles estão com medo de enfrentar a obra, de enfrentar o gigante. Muitos têm sido chamados para fazer a obra, mas eles têm olhado pelas circunstâncias. Nós não devemos olhar pelas circunstâncias, mas olhar para aquele que é o autor da nossa vida, aquele que está conosco todo o tempo e que falou: olha, eu estarei convosco até os confins da terra. Fique firme, seja corajoso. O que Deus falou para Josué? Josué, Moisés é morto, levanta, não pasme, nem te espante. Pega a palavra deste livro e ata ela contigo. Estude, medite nela de dia e de noite. E eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés. E você vai ser vencedor. Você vai levar esse povo, vai conduzir esse povo até a terra prometida. Assim o Senhor tem falado para conosco. Não desista, seja corajoso. Enfrente os gigantes que têm sido colocados. Não importa se eles estão falando que você não tem capacidade, que você não é capaz, que você não consegue fazer. Porque o Deus te conhece. O mesmo Deus que conhecia Davi, Ele te conhece. Ele sabe que você tem capacidade, porque Ele te escolheu, Ele te chamou. Como Ele escolheu Davi para ser rei, para reinar no lugar de Saul. Olha, Davi era um menino. E Deus viu nele um potencial para governar uma grande nação. Deus escolheu Davi porque ele tinha a alma de criança, mas o coração de um guerreiro.
que lutava, que enfrentava as adversidades com coragem e com confiança naquele que estava com ele, aquele a quem ele conhecia, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. E assim, amados, o Deus de Israel está contigo. Ele está com você, Ele está te capacitando. Ele quer que você seja corajoso, forte, obediente ao chamado. Escute o chamado de Deus. Não corra, não fuja, porque aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem feito. Ele cumpriu na vida de Davi todas as promessas que Ele fez para Davi. E Davi reinou. Davi governou. Davi se tornou um homem experiente de guerra. Quando ele lutou com o gigante Golias, ele não era um homem experimentado de guerra. Ele era apenas um menino. Mas Deus viu nele algo. Como Ele vê em mim e Ele vê em você. Algo que pode fazer grandes coisas. Algo que você pode fazer para Ele no reino de Deus. Você pode evangelizar. Você pode falar do amor de Deus para com a tua vida. Você pode dar o teu testemunho de vida, como Davi deu o testemunho dele para Saul. Olha, vem o leão e eu pego ele e mato. Vem o urso e eu pego ele e mato. Por quê? Deus está comigo. E Ele também vai estar comigo nessa empreitada. E eu vou enfrentar esse gigante. Mas eu vou com as armas que eu sei, que eu tenho conhecimento, que eu consigo manejar. E olha, o Senhor tem disponibilizado armas para a gente lutar nessa guerra. Nós estamos passando dias difíceis e ainda virão dias mais difíceis ainda. Mas se nós estivermos firmados naquele que fez a promessa, e não somente naquilo que nós achamos ser verdade, mas naquilo que o nosso Deus sabe que é verdade e que Ele conhece de você. Não importa o que estão falando de você, não importa o que estão pensando de você, não importa o que estão achando. O importante é o que Deus sabe, é o que Deus conhece, é aquilo que Deus colocou no teu coração. Seja uma pessoa que luta, vitoriosa, que não deixa o inimigo triunfar, mas que faz a diferença no reino de Deus. Davi, Deus agrada da simplicidade. E Davi era simples, Davi era humilde. Davi adorava a Deus, fazia louvores ao Senhor e cantava por detrás das malhadas. E Davi era corajoso. E Deus agrada daquele que é corajoso, daquele que não teme e que sabe que pode vencer o inimigo, não com as nossas armas, mas com as armas espirituais da verdade. As armas que o Senhor tem colocado para nós, essas armas espirituais, você pode entrar em qualquer lugar quando você está revestido pelo poder de Deus e sair de lá ileso, sem que ninguém te toque, porque o nosso Deus garante isso. O nosso Deus garante. Olha, ao longo da minha caminhada, eu tenho passado muitas lutas, até para continuar na presença de Deus. Eu não encontro muito apoio nas pessoas, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E eu louvo e adoro esse Deus. Mesmo que as pessoas digam, ela não sabe cantar. Não sei mesmo, mas eu sei adorar. E eu sei que você sabe adorar. E isso é que importa para Deus, porque a palavra diz que Ele está à procura de adoradores. Aqueles que adorem em espírito e em verdade. Aqueles que o buscam, aqueles que confiam nele e que sabem que Ele pode fazer
algo sobrenatural sobre a sua vida, sobre o seu problema. Davi, ele era pequeno, mas tinha um coração grande. O irmão dele disse que ele era mau, o coração dele era mau. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Mas Davi foi ali para levar pão, para levar alimento e também levar a solução do problema. E é assim que Deus quer fazer com você. Seja obediente. Talvez Deus está falando para você, leve o pão a alguém, porque lá Ele vai fazer uma grande obra. Quando você vai disposto a abençoar alguém, você sai mais abençoado do que aquela pessoa. Amém? Deus, Ele é fiel para fazer isso nas nossas vidas. Olha, Daiane, Deus está contemplando você. Levanta, caminha. Deus quer algo mais de você, porque Ele colocou um grande potencial dentro da sua vida. E Ele vai fazer. Mesmo que você ache que não é capaz, Deus sabe que você tem condição de fazer. E Ele quer mais. E quando você entender que Ele é um com você, você não vai parar. Porque grandes coisas Ele vai fazer na sua vida e na sua família. E Deus, Ele te chama, Ele te escolhe. Não pasme, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, porque Deus sabe o tamanho do teu coração. E Ele quer fazer uma grande obra na tua vida e através de você. Amém? Deus, Ele é fiel e Ele tem chamado para as nossas vidas. Ele quer nos usar como abençoadores, para Ele nos abençoar. É Ele quem nos abençoa, não é o irmão que vai nos abençoar, não é o irmão que vai nos agradecer. Faça, mesmo sem esperar nada. Aquele povo estava ali, os filisteus da Além e os israelitas da Quém, e entre eles havia um vale. E para se vencer a vitória, precisava de passar por aquele vale. Precisava de entrar naquele vale. E muitas das vezes Deus nos leva no vale para provar o tamanho da nossa fé. Para provar o tamanho da nossa coragem de enfrentar os gigantes. E Deus, Ele vai fazer grandes coisas neste lugar, através das nossas vidas. Deixa Deus te usar. Deixa você ser instrumento de Deus neste lugar. E você verá a obra de Deus triunfar neste lugar. Talvez você possa olhar e falar assim, essas cadeiras estão vazias. Mas é porque tem uma obra para mim e para você fazer que está parada. E quando nós começarmos a fazer essa obra, ela vai continuar. Ela vai crescer. Porque eu e você defendemos o exército do Deus Altíssimo. E Ele quer fazer grandes coisas neste lugar. Mas depende de mim e de você. Porque a parte dele, Ele já fez. Ele já fez, Ele está aqui. Cadê a tua coragem? Cadê a tua ousadia? Cadê a tua força? Que está no braço do Senhor. Não é no nosso braço. E Ele vai fazer. E Ele conta comigo e com você. Ele conta com o pastor. Mas o pastor e eu sozinho aqui neste lugar não fazemos nada. Se não for pela tua ajuda, pelo teu esforço. Unindo. Quando nós entendermos que nós somos um com Cristo e que Ele é um conosco, como Ele é com o Pai, essa obra cresce. Tenha unidade, tenha comunhão. Porque Deus vai fazer grandes coisas a partir da unidade, da comunhão, da ousadia, de fazermos, de abrir mão de nós mesmos, do nosso eu, abrir mão daquilo que podemos fazer e começar a fazer com aquilo que Deus pode fazer. Quando eu fazer de mim mesmo, eu não vou conseguir, mas quando eu faço, com aquele que é todo poderoso, com aquele que tem o poder de fazer, de realizar, o gigante cai.
Qual é o gigante que tem te afrontado nesta manhã? Qual é o gigante que tem te levantado diante de ti? Qual é a força que tem feito você parar? Porque há um Deus muito maior que espera pela sua atitude. Amém? Deus é contigo, amém? Deus, Ele quer, amém? Fazer algo grande neste lugar. Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Soberano e eterno Pai, Deus de poder e Deus de glória. Ora, balastri cantaramanás. Ora, balastri, anda lá. Eu sei que estás aqui, Senhor. Porque nós clamamos, nós buscamos, nós pedimos. Vinde, Espírito Santo. Enche este lugar. Faz, ó Pai, a tua obra neste lugar. Trabalha em cada coração. Porque cada coração aqui é a tua casa, Senhor, é a tua morada. Somos morada do Espírito Santo. Somos templos do Senhor. Usa cada um aqui, ó Pai, como canal de bênção. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Os irmãos também não podem fazer nada de si mesmo. Se nós não estivermos no mesmo pensamento. Se nós não estivermos firmados no mesmo Deus, aquele que tudo pode, aquele que derrubou aquele gigante que estava ali afrontando aquele exército. Oh, Pai, seja um conosco, assim como o Senhor é com o seu Filho, Jesus. Quando todos clamar e falar a mesma língua, essa obra cresce, essa obra prospera. Mas enquanto o teu coração for altivo, enquanto o teu coração achar que você pode, que você é melhor do que o outro, que você é capaz de fazer a obra melhor do que o outro, Deus não se agrada. Ele vai fazer grandes coisas neste lugar. Mas quando todos deram a mão e caminhar, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sei mais do que ninguém. Deus vai fazer uma grande reboliço neste lugar. Mas busque, seja humilde, seja ousado, seja corajoso, seja adorador, porque aquele que adora não tem tempo para falar mal do teu irmão, não tem tempo para pensar em maldade, para desarticular planos, porque ele está voltado somente para a adoração, e o coração de Deus é bom. Canta lá e amai, arabai. Porque tem uma grande obra para ser feita neste lugar, e você está impedindo a obra de Deus de crescer neste lugar. Seja um com o Senhor, seja um, porque Deus quer fazer algo neste lugar. E essa obra só vai crescer quando eu entender que eu preciso do meu irmão, que eu não caminho sozinho, que eu não faço sozinho. Porque grande é a obra, grande e extensa é a obra, mas os ceifeiros são poucos. Mas quando Deus está no projeto, cresce, dá frutos e floresce. E você foi plantado aqui para dar frutos e florescer, para encher este lugar com a glória de Deus. Aqui tem que haver cura, aqui tem que haver libertação, aqui tem que haver prosperidade. Mas não é essa prosperidade que o mundo acha que tem, porque nada vamos levar deste mundo. Nada é nosso, tudo é de Deus e tudo é para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluias, obrigado Deus, obrigada Paizinho, obrigada.
Obrigada, Paizinho. Oreira malastri andalaira malash. Grande é o Senhor. Grande é o Deus de Israel e também é o nosso Deus. Busque pelo Espírito de Deus. Quando vocês receberem o Espírito de Deus, este lugar vai crescer, este lugar vai prosperar. Aleluias, oh aleluias. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo. Oh, aleluias, oh, glórias. Obrigada, Paizinho. Eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a Deus. Leia esta palavra. Medite nesta palavra. Porque Deus vai falar e vai mostrar grandes coisas para a tua vida. Você foi escolhido. Você está aqui porque foi escolhido por Deus. Por isso, comece a produzir frutos. Porque os ramos que não produzem, a árvore que não produz fruto, ela é cortada. E ela é lançada no fogo para ser queimada. E nós não queremos ser queimados. Nós queremos produzir frutos para o Senhor. O que tem que queimar em nós é o pecado. O que tem que queimar em nós é aquilo que não agrada a Deus. Mas nós sermos canal de bênção, ser usados pelo Senhor em unidade, em comunhão, para que o reino de Deus venha a ser estabelecido. Amém? Aleluia. Obrigado, Deus, por esta rica oportunidade de estar na tua presença. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada, Senhor, pela tua doce presença em nosso meio. Oh, Espírito Santo, nos despedimos agora da tua casa, mas não da tua presença. Continue conosco, continue sustentando a tua igreja, continue nos abençoando, nos fortalecendo. Agora leva-nos para os nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas, livres de toda armadilha, de toda a seta do inimigo. Acampa com teus anjos ao redor da vida de cada um, em nome de Jesus. Suas mãos apresente para o Senhor para receber a bênção. Oh, aleluias. Que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Você tenha um domingo abençoado, cheio da presença de Deus. E logo mais estaremos aqui para o culto de adoração ao nosso Deus novamente. Que você seja abençoado nesta manhã. Amém?